O primeiro Mundial com VAR, o de 2018, foi também o primeiro a ser disputado em dois continentes diferentes, uma vez que a Rússia designou sedes na Europa e na Ásia, para aquela que foi a sua estreia enquanto país organizador da competição. As distâncias a percorrer pelas equipas eram avassaladoras. Da cidade mais a ocidente, Kaliningrado, a mais a oriente, Ekaterimburgo, iam 2.415 km. Os afastamentos da Holanda e da Itália foram as grandes surpresas da fase de qualificação. Os holandeses nem ao play-off chegaram, pois foram terceiros num grupo ganho pela França, enquanto que os italianos prosseguiram a sua travessia do deserto. Depois de ficarem na fase de grupos em 2010 e 2014, caíram no play-off contra a Suécia e falharam a edição de 2018, a primeira em que não marcaram presença desde 1958, 60 anos antes. Portugal chegou à fase final na categoria de campeão da Europa de 2016 e participou mesmo na Taça das Confederações de 2017, organizada em solo russo como uma espécie de teste à organização final. Mas se em 2017 os portugueses atingiram as meias finais, no Mundial não passaram dos oitavos. O arranque ainda assim foi fortíssimo e empolgante. Um empate a 3 bolas com a Espanha, no qual Ronaldo marcou um hat-trick, juntando o seu nome aos de Zeyler, Pelé e Klose como únicos jogadores a fazerem golos em 4 mundiais consecutivos. Contudo, mesmo tendo Cristiano voltado a marcar na vitória sobre Marrocos por 1-0 e tendo a equipa lusa seguido para os oitavos de final com um novo empate na última ronda contra o Irão ainda liderado por Carlos Queiroz, não foi desta que o capitão português fez um golo na fase a eliminar de um Mundial. Uma particularidade que ele partilha, aliás, com Leo Messi, que também marcou todos os seus golos no Mundial na fase de grupos. E que falta teria feito esse golo de Ronaldo nos oitavos de final, fase na qual Portugal acabou por ser eliminado pelo Uruguai, perdendo por 2-1 graças a um bis de Cavani. A equipa de Fernando Santos acabou por fazer um Mundial mediano, ainda assim acima do que fez, por exemplo, a campeã do mundo. Confirmando a tradição recente, que vira a eliminação da Itália na fase de grupos de 2010 e da Espanha na mesma situação em 2014, a Alemanha saiu do Mundial logo ao fim dos primeiros 3 jogos, sendo batida pelo México a abrir e pela Coreia do Sul a fechar. De nada serviu à seleção comandada por Joachim Löw a vitória ante a Suécia no segundo jogo. Só 3 equipas ganharam os 3 jogos da fase de grupos. O Uruguai impôs-se no grupo A ao bater a Rússia por 3-0 na terceira jornada, de certa forma contribuindo para esfriar os ânimos dos donos da casa, que na abertura tinham goleado a Arábia Saudita por 5-0. A Croácia fez também 9 pontos no grupo D, mostrando ao mundo que ainda não ia ser desta que Messi igualaria Maradona. Os 3-0 dos croatas aos argentinos eram uma afirmação de incapacidade da equipa das Pampas. E a Bélgica apareceu muito forte no auge da sua geração de ouro, superando a Inglaterra no grupo G. Mais discreta na primeira fase, na qual obteve vitórias pela margem mínima sobre a Austrália e o Peru e empatou com a Dinamarca, a França cresceria com a competição, como fazem sempre os campeões. E começou a aparecer a estrela do jovem Kylian Mbappé, autor de um bis nos históricos 4-3 à Argentina, logo nos oitavos de final. Esta fase viu ainda cair a Espanha, afastada nos penaltis pela Rússia, e serviu à Bélgica para apresentar a sua candidatura através de um 3-2 de virada sobre o Japão. Mais uma vez, os 8 quartos-finalistas vinham exclusivamente da Europa, eram 6, ou da América do Sul, reduzida ao Brasil e ao Uruguai. E mesmo estes dois ficaram logo fora. Os brasileiros foram insuficientes para esta Super Bélgica, com Kevin De Bruyne em grande nível. E os uruguaios não chegaram para a França. A Inglaterra e a Croácia completaram o lote de semifinalistas, tendo os croatas chegado ali com 2 vitórias nos penaltis. Primeiro sobre a Dinamarca e depois face à Rússia. Mesmo tendo Modric e companhia afastado a Inglaterra no prolongamento, quando chegou à final, poucos duvidavam da superioridade francesa. Aquilo que a equipa liderada por Didier Deschamps demonstrara até ali, uma solidez montada em Kanté, uma capacidade de esticar o jogo de Pogba ou Matuidi e, sobretudo, uma estrela brilhante de Kylian Mbappé, fazia dos franceses os favoritos. E a final confirmou isso mesmo. Os 4-2 do resultado, na final com mais golos desde 1966, mas esta só em 90 minutos, levaram a taça mais uma vez para Paris e deixaram os franceses em suspenso para ver se a maldição os atinge a eles, agora, em 2022. Mas isso veremos quando o Mundial voltar ao bar, que é já quando a prova começar, com o Qatar-Equador deste domingo.